Já voltamos com o programa Brasil Cristão, agora sim. Ódio à maternidade, o ódio à maternidade. Vamos começar então discutindo esse tema, porque em casa com certeza você tem lido notícias, acompanhado nas redes sociais, né? Coisas como eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, então eu posso decidir não ser mãe, ser mãe hoje, né? Ser mulher, dona de casa, ficar em casa é algo ultrapassado. Você deve ter escutado mais ou menos isso, até lido ou escutado relatos de mulheres que decidiram não ser mãe porque não se sentem obrigadas a ser mãe. Mas, padre, eu queria que a gente começasse falando do chamado de Deus à mulher, né? Aquilo que a nossa doutrina, a teologia da mulher, na vocação dela de ser mãe. Basta verificar na própria constituição biológica de todos nós. Deus criou o corpo humano para a reprodução e isso está no Gênesis. O homem se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Quando o Senhor os coloca no paraíso, ele diz: crescei e multiplicai-vos. Então, há uma vocação natural, vinda de Deus, para que a humanidade se multiplique, né, e se perpetue. E é claro que nós, como cristãos, bem sabemos que a finalidade de gerar filhos não é necessariamente uma ação para a satisfação pessoal de quem gera. Nós geramos filhos para o céu. O nosso intuito, em primeiro lugar, não é povoar a casa que construímos ou o apartamento que compramos e tampouco nos satisfazer com a paternidade ou maternidade. O nosso intuito é povoar as moradas celestiais, é gerar filhos para Deus, para que possam amá-lo, para que possam glorificá-lo, para que possam, vivendo o Evangelho e amando a Cristo, mudar a sociedade. Então, a fecundidade física, ela é parte fundamental daquilo que torna o ser humano imagem e semelhança divina. Porque de que Deus o homem é imagem e semelhança? O ser humano é imagem e semelhança de um Deus que é trindade, e este Deus trindade gera eternamente. Não é esse o postulado mais básico do nosso credo sobre a trindade? O Pai gera o Filho. E é importante ressaltar que na teologia, né, dogmática, quando a gente vai explicar esse dogma na sala de aula, nós dizemos que esse verbo, gerar, ele tem que ser conjugado no presente. Quando lá no credo está escrito gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Embora ele esteja ali num particípio, né, gerado, mas é no sentido de ele é gerado e não ele foi. O Pai gera o Filho, gera desde toda a eternidade, gera agora, gerou, gera e gerará. O Deus é Deus de ontem, hoje e sempre. Então a geração, o ato de geração é um ato divino. Ora, quando Deus então cria homem e mulher e dá a eles a capacidade de gerar, essa é uma capacidade dada justamente porque esse ser humano é a imagem e semelhança dele. E atenção, gerar é muito mais do que procriar, porque os animais também procriam. Não, gerar é trazer ao mundo um ser com as mesmas características que eu possuo, não só no plano biológico, mas no plano transcendental. Um ser espiritual como eu surgirá. Então, o Pai gera e não só gerou, porque quem gerou, né, se tivermos que conjugar esse verbo assim no passado, quem gerou? O animal, porque ele só procriou. Mas o animal ele não transmite valores, ele não transmite princípios. Agora, quem gera trouxe a vida biológica, mas para sempre permanece com algum tipo de ingerência sobre aquela vida. Repare bem que nós, seres humanos, em termos de natureza,
nós vivemos umas realidades que os animais não são capazes de viver, né? Os animais, eles procriam, mas os animais não constituem família do modo humano. Então, um macho, quando ele vê uma fêmea no cio, ele cobre essa fêmea, independente de quem seja a fêmea. Ele não discerne se aquela fêmea é a mãe dele, se aquela fêmea é a filha, se aquela fêmea é a irmã. A mãe. A mãe, biologicamente, ela está no cio, ele cobre. No mundo animal é assim. Porque os animais, eles apenas agem sob impulsos. Eles não são seres espirituais. Uma outra coisa que é própria da natureza humana, estabelecida por Deus, é que nenhum ser vivo, sobretudo entre os mamíferos, mas nenhum mamífero permanece tão frágil e dependente por tanto tempo como o ser humano. Você vê um bezerro, um macaco... Nasce andando. Quando ele nasce, ele já cai... Cai de pé. De pé, e andando e comendo. E o ser humano permanece dependente por anos, ainda que passe a andar, vai andar lá em torno de um ano, um pouco menos, um pouco mais em alguns casos, mas em torno de um ano. A dentição demora, a aprender a falar demora. O ser humano é dependente por muito mais tempo. Veja como então Deus dispôs a natureza humana para que quando cada ser humano nasce, este ser humano permaneça, por dependência, permaneça vinculado aos que o geraram. Coisa que no meio animal não existe em hipótese alguma. Então, de onde vem essa necessidade criada por Deus, estabelecida pelo próprio Deus, a que o ser humano continue atrelado à sua genitora e ao seu genitor, mas principalmente à sua genitora, a figura da mãe, vem do fato de que Deus estabeleceu que a mulher é quem tem um dom natural e sobrenatural de transmitir os valores mais fundamentais ao interior do ser humano. Veja que, embora não seja muito a minha área, mas eu já li alguma coisa em termos de neurologia e é comprovado, não só do ponto de vista científico, mas da própria experiência. Você que está assistindo vai concordar com o que eu vou dizer. Neurologicamente, o cérebro do homem não é igual ao cérebro da mulher. No modo de ver a vida. Não estou falando só de psicologia. Neurologicamente mesmo. A mulher, ela é muito mais tolerante com a criança. Repare, sempre nós associamos imediatamente a uma professora de educação infantil, alguém que vai cuidar, uma babá. A gente não imagina muito homens exercendo esse papel. Por quê? Porque são papéis intimamente associados à maternidade. A mulher foi criada por Deus já com uma predisposição natural de ser mais paciente, de ser mais tolerante. Talvez você pense em casa, ai padre, eu sou mulher, mas está difícil aqui ter paciência. Olha, minha irmã, pode ter certeza que se fosse um homem no seu lugar, ele já tinha pifado, surtado. Você com certeza pode estar assim com pouca paciência, com a paciência testada, mas você a tem mais do que nós homens. Isso é comprovado. Isso começa já na gestação, né, padre? Ali quando a mulher ela está 9 meses com a criança dentro de si, né, a mulher ela tem essa ligação que o homem não tem, não consegue ter e não vai ter nunca. Me desculpem. Quando eu era seminarista, eu trabalhei com um padre, nunca esqueço essa frase. Ele falou, a igreja rachou de dar risada. Falou, gente, se o homem ficasse grávido, a criança nascia no outro dia. O homem não tem essa paciência de esperar 9 meses, ainda com todas as dores, mudanças físicas, etc. A mulher, ela foi criada por Deus para receber esse dom. E aqui eu já começo a querer entrar mais no assunto para a gente não perder muito tempo. A maternidade, ela é um dom, ela não é um direito e nem um dever, digamos assim. Nem direito, nem dever. Ela é um dom. Ou seja, Deus concede à mulher essa graça.
E como dom, deveria ser recebido como tal. Mas repare que o assunto de que nós estamos falando hoje aqui é justamente para denunciar uma mudança de mentalidade nociva, perigosa, que é perfeitamente perceptível se eu lhe fizer a seguinte pergunta: como as pessoas encaram a notícia da gravidez de alguém? A gravidez, nos últimos anos, você entende obviamente que eu estou falando de mulheres, são mulheres é que ficam grávidas, não é? A gravidez adquiriu uma gravidade que não deveria, sobre a qual não deveria existir. Então, uma mulher diz, eu estou grávida. A gente hoje em dia fica assim, espera ver a reação dela, né? Se ela esboçar um sorriso, a gente diz parabéns, Deus abençoe, que venha com saúde, etc. Mas se você vê que ela abaixou a cabeça, você tem que dizer, olha, mas não fica assim, vai dar tudo certo. Em outras palavras, a gente não sabe se cumprimenta ou dá os pêsames. Porque não sabe como é que essa mulher está acolhendo essa notícia, essa gravidez. Pois é, a que ponto chegou? Em tempos passados, talvez muitos de nós não conhecemos esses tempos. A gente ouve falar, porque nós vamos até trazer alguns dados aqui e vamos ver que isso se tornou mais consistente, essa mentalidade, de uns 50 anos para cá. Então, pessoas com bem menos de 50 não conheceram tempos em que, por exemplo, a notícia de uma gravidez sempre era recebida com alegria, sempre com felicidade, porque era vista como um dom. E desde quando isso? Desde que o mundo é mundo. Exato. Nós estamos vivendo uma mentalidade social que nunca existiu. Há quanto tempo existe a civilização humana? Eu preciso lhe dar a informação, você que nos assiste. Desde que o ser humano existe, as mulheres são mães. Você já parou para pensar nisso? Desde que a humanidade existe, as mulheres são mães. Inclusive Eva, né? Exatamente. Foi mãe também, viu? Pode Eva foi ser, mãe. né? Nós sabemos que o exercício da paternidade, ele é até mais frágil no sentido da responsabilidade, porque infelizmente é possível, isso já aconteceu em outras épocas da humanidade, é possível que uma paternidade não esteja presente, não só por responsabilidade, mas, por exemplo, é sabido historicamente que a mortalidade é maior nos homens, isso até hoje. É sabido que em tempos de guerra, quem vai para o campo de batalha são os homens, então as mulheres tendiam às vezes a ficar em casa sem o esposo, porque morreu na guerra. Estou falando de história da humanidade de maneira geral. Então, Deus dispôs que a mãe seja a primeira e grande responsável pelo seu lar, porque existe essa possibilidade muito mais patente, embora também exista a possibilidade de a mãe falecer no parto ou de uma doença, mas historicamente, contemplando o fato, a possibilidade da ausência de um pai é muito maior. Então, desde sempre, a maternidade é uma vocação intrínseca à mulher. Sim, padre. E o senhor falando aí da história da civilização, eu fico pensando, o que se ouve hoje de discurso mas filho dá muito trabalho, mas antes também dava. Lá no começo também dava. Sempre deu. Filho é muita despesa. E hoje, mas pobreza sempre existiu. Sim. E dificuldade econômica sempre existiu. Não, o mundo enfrentou as guerras. Quanta pobreza, quanta miséria teve. E as mães de antigamente tinham 15 filhos, né? Hoje em dia, isso é sério, eu tenho só 4 filhos. E eu acho que é pouco. Eu devia ter 7, porque 3 já estão no céu. Quando a Vanessa, você tem 5 filhos, tem um mais que eu. A gente sai, ninguém está saindo de casa, mas quando a gente sai, vai no shopping, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse animais de zoológico. Só falta falar assim, deixa eu tirar uma foto, que eu tô vendo uma família de 4 filhos aqui. E eu devo dizer para vocês que mesmo eu como pároco vejo isso na comunidade. Olha isso. Qualquer pessoa hoje que expresse minimamente o mínimo desejo de ter mais de 2 ou 3 filhos já é vista como uma irresponsável, uma inconsequente, etc. A que ponto chegamos? Opa, na comunidade cristã. Nas paróquias nossas, o que a gente tem visto
é o discurso bonito de planejamento familiar, mas nesse termo lindo, planejamento familiar, incutido uma mentalidade materialista, egoísta, pecaminosa. Na realidade, eu ouso dizer que em muitos lugares, por debaixo da palavra, da expressão planejamento familiar, está a ideia de contracepção. Ai, maravilhoso isso. Evitar filhos. Porque quando se fala planejamento familiar, parece uma responsabilidade, né? Nossa, nós vamos planejar, que nós vamos fazer um planejamento familiar. Olha que família, vocês dois são tão responsáveis. E aí eu lhe pergunto, é assim que um cristão enxerga um dom? Nós estamos falando às terças-feiras, né? Sobre os carismas. A gente diz assim, olha, precisamos evitar por um tempo profecias, evitar dom de línguas. As curas, né? Vamos parar com as curas. Meu Deus, dom não se evita, né? Dom não se rejeita, dom é dom. Damos graças quando recebemos. E aí, é claro, você que está nos assistindo está fazendo um monte de questionamentos, com certeza. Mas hoje é diferente, mas hoje isso, mas hoje aquilo. É porque o senhor é padre e não tem filho, vou mandar lá para o senhor criar. Não, porque eu também sou pai. Entenda, todo homem e toda mulher, conforme a fé cristã, foi chamado para exercer maternidade ou paternidade. E se não chegar nisso, será para sempre uma pessoa imatura. E frustrado. Você acha que foi revelação, porque era a expressão que eu ia usar. Né? O cristão imaturo, ele é incapaz de dar o salto da paternidade ou da maternidade, seja na vida consagrada, seja no matrimônio. Porque eu poderia dizer para você que nós sem medo de errar, poderíamos trocar a palavra maternidade e paternidade por uma outra expressão. Ser para o outro. Um pai, o que é um pai, o que é uma mãe? É alguém que é para outros, que não é mais para si. Então veja que na economia dos sacramentos, né, na doutrina dos sacramentos que nós temos, dos 7 sacramentos, nós temos 3 blocos, eles são divididos em 3 blocos. Nós temos a iniciação cristã, então são os sacramentos nos quais você recebe a primeira graça da vida cristã, o batismo, a eucaristia e a crisma. E você tem os sacramentos de cura, para ir restaurando, né, a graça, a vida do cristão, que é a confissão e a unção dos enfermos. E nós temos os 2 sacramentos, que na doutrina sacramental é chamada de sacramentos do serviço de comunhão. Ou seja, são sacramentos que nós recebemos não necessariamente para ter algo, mas nós recebemos esses sacramentos para que neles tenhamos a força de dar, não de ter, mas de dar a vida, de ser para alguém. Então temos o sacramento da ordem, que foi o que eu recebi. Então a igreja confirmou em mim a vocação que Deus me fez para ser pai. Exercer uma paternidade espiritual, ser para outros e não para mim, porque Cristo é para nós e não para si. Exato. Ele se esvaziou. Isso é a plenitude do cristianismo. E os casais no matrimônio. Vocês, né, me permitam dizer, mas a doutrina católica reza desta forma. Exato. Vocês que se casam, vocês não se casam um para o outro apenas. Se faz lá a cerimônia e tira bastante foto e faz um brinde com o bracinho trocado assim. Isso mesmo. Foto das alianças. Isso. Então, tudo é lindo, maravilhoso e vai para a lua de mel, mas eu preciso lhe dizer, a vida do matrimônio não é aquele dia do casamento, vestidinho bonito, perfume, maquiagem, reboco na cara, coisa linda, todo mundo cheiroso aquele ali dia. só começa. Meu irmão, minha irmã, vocês se casaram para os filhos de vocês. Muito mais do que um para o outro. Inclusive a relação sexual. Exatamente. Do casal. Vocês se casaram para os filhos de vocês. Então, por trás dessa afirmação, queremos esperar, queremos ter menos. Sempre, se nós formos examinar a fundo todas as motivações que se alegam, que se apresentam, nós vamos ver ali, como o Fernando mencionou em primeiro lugar, um materialismo, alguma ilusão econômico ou profissional. Sim.
e a total indisposição do dom de si. Porque o dom de si exige sacrifício, não é? Então a pessoa tem o sonho, ela estabeleceu o sonho, sei lá, talvez de ir para Cancún, ela quer ir para Cancún, isso exige dinheiro e filhos dão custo. Muito bem, mas o Senhor não te chamou para ser pai? O Senhor não te chamou para ser mãe? Então Cancún vai ter que esperar, talvez até ser sacrificado. É o seu Isaac, você vai dar. Sim. Porque você tem uma vocação a prezar. Ô, padre, Quem sabe um dia, concluindo, né? Eu faço muita peregrinação, às vezes, com a paróquia, e as pessoas vão já, aposentadas ou não, e os filhos presenteiam os pais com essas viagens todas. Então, um dia, seus filhos te honram com muitos dos sonhos que você tem, mas agora você é casado, você que pretende se casar, é um rapaz, uma moça, saiba que você precisa investir a tua juventude, as tuas forças, em ser um dom, em sacrificar-se, em estar na cruz com Cristo pelos teus filhos. Uma coisa que eu queria comentar, veja bem, o Brasil Cristão, este programa aqui, nós não temos compromisso com a agenda pagã. Não sei como é que eu posso colocar isso de um modo mais claro. Não temos compromisso com o modo de pensar do mundo. Nós temos compromisso com a doutrina da Igreja Católica. Nós temos compromisso com essa doutrina. E nós estamos aqui falando a partir desta doutrina e de um modo muito especial a católicos. Você não é católico e gosta, seja muito bem-vindo. Mas saiba que você está ouvindo a pregação do Evangelho fiel à doutrina da Igreja Católica. E é muito importante a gente, a partir... Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir disso, nós vamos colocar aqui a participação das pessoas que estão entrando em contato com a gente pelo WhatsApp. Nós, assim, tem muita gente no nosso meio participando conosco das missas, rezando conosco nos grupos de oração. Fazendo novenas. Totalmente empapados dessa mentalidade mundana. E quando eles ouvem um ensino da igreja, se sentem profundamente ofendidos. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: confronte-se com Deus. Confronte-se com o catecismo da Igreja Católica. Confronte-se com o magistério. Não precisa gostar de mim, não. Não precisa gostar da Drica nem do Padre Douglas. Agora é você e Deus, você e a doutrina da igreja. Nós estamos aqui hoje para afirmar para a tua salvação a verdade. A verdade é a seguinte: eu me uni com a minha esposa e a doutrina, ela é muito clara, ela dá motivo, ou seja, a minha união é para o bem comum, né? Dos cônjuges, eu e minha esposa, e sempre aberta à vida. Aí tem lá, né, estou lembrando aqui de um Humanae Vitae, né, de Paulo VI. Nós temos algumas razões pelas quais é lícito espaçar. Né? Exceções. Exato, são exceções. O normal é a abertura à vida. O normal é a abertura à vida. Exatamente. A Igreja Católica, ela é a única instituição cristã, a única denominação cristã, isso eu afirmo categoricamente, que não cedeu a nenhum arcabouço ideológico relacionado à família, que foi se desenhando ao longo do século XX, principalmente. E isso, alguns que me conhecem sabem que eu caminho no movimento ecumênico, em meio a muitos evangélicos. Igrejas evangélicas geralmente sequer legislam doutrina a respeito disso, deixam a critério dos casais, mas nós não. Nós não por quê? Porque nós levamos muito a sério as premissas do querigma. Né? O que torna uma pessoa de pagã a cristã é quando ela recebe um anúncio fundamental do evangelho. Né? Em grego nós dizemos anúncio querigma. Quando você se deixa amar por Deus, reconhece o pecado, etc. E tem uma premissa do querigma que é o senhorio de Jesus. Exato. Jesus, o que é um cristão? É alguém que vive debaixo do senhorio
de Jesus. E o que significa isso? Até que níveis desce esse senhorio. Então, não é só Senhor, assim, como eu costumo dizer nas pregações, Senhor no sentido de eu entregar tudo nas mãos dele no atacado e depois começar a pegar de volta no varejo. Boa, gostei. Tá, minha casa é tua, minha vida é tua, meu corpo é teu. É mesmo. Será? É mesmo. Atitudes vão dizer. Exato. Então, por exemplo, se ele é o Senhor de tudo, mas não é o Senhor do seu tempo, porque você não dedica tempo à oração diária. Então, ele não é Senhor para você, porque você dá mais tempo para si e pessoalmente do que para ele. Se você diz que Jesus é o Senhor, mas nunca dá uma oferta, um dízimo, não ajuda na obra de Deus, então ele não é Senhor do seu dinheiro. Ah, mas tem que mexer com isso? Tem. Ou ele é Senhor de tudo, é tudo. Ou ele não é Senhor. Não existe o evangelho segundo a conveniência. Exato. Então, né? e eu vou ter filhos. Ele vai ser o Senhor a determinar o modo como nós vamos nos comportar sexualmente, reprodutivamente, ou nós é que vamos decidir isso sentados na mesa do café da manhã, minha esposa e eu, meu esposo e eu. Então, isso não é ter Jesus como Senhor. É você reservar esferas da sua vida para si. Submeter tudo ao senhorio de Jesus significa confrontar tudo ao Evangelho, como o Fernando disse. E, às vezes, irmãos, nós não sabemos como fazer isso. Nós somos semelhantes àquele servo que recebeu um talento, mas não sabe o que fazer para multiplicá-lo. Você deve se lembrar desse Evangelho. E lá, quando o Senhor daqueles servos volta e descobre que o servo enterrou o talento, ele diz: servo mau e preguiçoso, por que você enterrou? Ah, porque eu temia o Senhor, porque o Senhor semeia onde não plantou, né, e tira de onde não pôs. Aí o Senhor diz: então não deverias tu ter depositado o talento no banco para que rendesse juros e quando eu voltasse eu recebesse? O que é esse banco da parábola de Jesus? Todos os padres da igreja dos primeiros séculos interpretavam esse texto como a igreja. Quando você não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer com essa esfera da minha vida, é um talento. Então Deus me deu um talento, deu o meu corpo, deu os meus órgãos genitais, deu o meu cérebro, deu as minhas emoções. Eles são dons. O que fazer eu não sei. A igreja. Deposita na igreja, que a igreja vai te ensinar, que a igreja vai ver ali quais são os melhores títulos de capitalização, usando aqui a parábola de Cristo. Eles mencionam um banco. Às vezes você tem uma quantia e não sabe o que fazer para render. Sim. O gerente do banco vai dizer quais são as melhores aplicações. Então, aplica a tua vida na igreja, na doutrina, e ela vai se multiplicar. Agora, não é opção não depositar, porque só vai render se depositar. Todas terão riscos, né? Toda aplicação, todo investimento contempla algum risco. Mas é para isso que nós entramos no serviço. Foi para isso que nós somos chamados, para correr o risco da vida eterna nesse mundo. Porque o mundo nos odeia, sempre nos vai odiar. Entende? Então agora eu acredito, Drica e Fernando, que para começar a dissipar algumas nuvens que talvez estejam na mente, aí no coração dos telespectadores, que eventualmente não só podem, como certamente ficam angustiados quando nós tocamos nesses assuntos, porque é a experiência que eu faço, a experiência pastoral que eu faço na paróquia. Quando nós falamos em ter mais filhos, em estar aberto à vida, é de fato uma responsabilidade imensa e chega a dar uma vertigem em quem vai assumi-la, porque toda responsabilidade dá aquela vertigem, né? Meu Deus, é muito sério, eu tenho medo. Nós precisamos, para começar a dissipar essas nuvens, em primeiro lugar, identificar a origem da mentalidade que nós, sociedade atual, moderna, praticamente em 90% ou mais, assumimos. Esse ódio à maternidade. De onde vem? Onde surgiu? Então vamos lá. Acho que a Drica até imprimiu ali, padre, ela tem alguns artigos que eu enviei no dia de ontem. Eu fiz um estudo para poder estar bastante embasado aqui para você. Esse estudo
eu achei muita coisa, muitos textos, muitos livros, muita coisa também que não tinha em português, no âmbito da filosofia, da sociologia, política, economia, enfim, a gente tem que estar atualizado para saber como ler os tempos à luz do Evangelho. Padre, eu queria, desculpa interromper o senhor, mas esse bloco está quase terminando. Sim. Eu queria que o senhor começasse e não parasse mais nesse argumento que nós vamos falar para o próximo bloco, e aí você vai poder entender sem interrupção do intervalo. Mas aí eu queria falar uma coisa, Padre, para você recapitular. O nosso tema de hoje é o quê? O ódio à maternidade. Por que nós estamos falando desse tema? Porque é exatamente isso que nossa sociedade está vivendo, né? As mulheres estão se voltando contra a maternidade e isso vem de uma ideologia que nós vamos falar no próximo bloco. Mas eu queria que você, porque assim, eu tenho 42 anos, eu sou casada há 15 anos e eu tive 7 filhos. 3 eu perdi e tenho 4 filhos. Eu sempre fui pobre, nunca fui rica, tive muito dinheiro e nesse caminho, o que eu ouvia de irmãos cristãos católicos? Você é louca, né? Você é pobre, por que você vai ter mais filho? Eu já ouvi essa frase. Sim. Então eu queria dizer para você, como eu estava falando, eu queria que você pensasse comigo, para quando nós voltarmos do próximo bloco, você entender o que o padre vai dizer. Por que você está pensando desse jeito aí que você está pensando hoje? Se pobreza sempre existiu, situação econômica do mundo, da sociedade sempre foi ruim. Pai sempre teve que trabalhar, houve uma época que a mulher ficava mais em casa, mas aí veio, né, essa questão, aí, nós vamos falar disso, por que inverteu, e aí a gente tem que sair para trabalhar e deixar os nossos filhos. Tudo isso sempre houve, né, menos a mulher deixar a sua casa. A questão é, você é católica e você é cristã assim como eu. A pergunta é, por que o seu coração range ao ouvir isso que nós estamos falando aqui hoje? Porque o Brasil cristão, ele precisa o quê? Ele precisa catequizar. Então nós estamos aqui dando uma catequese para que você entenda, se você é mulher católica e quer viver na doutrina, você vai precisar seguir a doutrina. E a doutrina que vem do Evangelho, que vem do nosso Deus Criador, diz o quê? Crescei e multiplicai-vos. Não é? E nós mulheres fomos feitas anatomicamente, né? Nosso corpo, nossos seios, nossos órgãos genitais foram feitos para nos unirmos aos homens, que também foram feitos perfeitamente por Deus, daquele jeito, daquela forma, para conceber a vida e sermos participantes da criação com Deus. Por que é que o mundo odeia tanto isso hoje? A gente vai falar nesse próximo bloco. Sim. É lícito a mulher dizer assim, olha, eu prefiro minha carreira? Eu prefiro sucesso, eu prefiro uma status. Empresária, um status. Exato. Eu quero viajar o mundo inteiro e por isso eu não quero ter filho. Construir uma estrutura, inclusive econômica, para depois receber esses filhos, né, do jeito que eles merecem, até tentando justificar sob um conceito meio distorcido de amor prévio. Né, a esses filhos. Será que é lícito? Olha, toda vez que se fala nesse assunto, né, temos aí um minutinho, eu me lembro de 2 casos que eu acompanhei mais de perto, acompanho vários, né, as paróquias são sempre populosas. No primeiro caso, eu me lembro que nós insistíamos muito nesse assunto na nossa comunidade e uma moça recém-casada, já tinha uma filha e ela ficava muito inquieta com aquilo, porque ela tinha o desejo de ser mãe, mas ela tinha muito medo, né, das sucessivas gestações, que males isso poderia causar, fisicamente inclusive. E eu disse, filha, viva um dia de cada vez. Você está tentando projetar assim, a sua vida, como vai ser daqui... Né, era uma moça na casa dos 20, né, a fertilidade da mulher ela também tem prazo de validade, né, biologicamente nós sabemos disso. Falei, viva um dia de cada vez. Então ela foi se abrindo, né, não deixando o medo de lado, porque eu tenho pregado muito a frase de uma santa que diz que ter coragem é ir com medo. Né? Quem não tem medo não precisa de coragem. Ter coragem é ir com medo. Então ela teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira,
teve o quarto, ao longo dos anos. E ela foi dizendo uma frase que eu li uma vez o Fernando postar, né? Logo que nasceu uma das crianças, o Fernando colocou a foto de um dos bebês e escreveu, seja bem-vindo, acho que foi quando o Dani nasceu, não sei como pudemos viver até hoje sem você. Porque quando um filho chega, ele realiza tanto o pai, tanto a mãe, que você realmente não vê mais a vida sem aquela criança, sem aquela pessoa. E realmente você abre os olhos e vê, eu tive um medo imenso de quê? De receber isso daqui que é a minha alegria. Então, esse medo já é uma falácia. Exatamente. Né? E por fim, uma filha espiritual que dedicou-se muito tempo à carreira, fez mestrado, fez doutorado, mas sempre nas direções espirituais. Padre, tem alguma coisa faltando, tem algum vazio. Eu disse, tenha um filho. Mas não é agora, tenha um filho. No dia que ela teve, ela entendeu que a carreira, os diplomas, nada daria a ela a alegria que os filhos deram. E é verdade. Aqui, olha, a maternidade é a vocação básica e caminho de realização por excelência da personalidade feminina. Se isso é verdade, por que as mulheres têm tanto ódio à maternidade nos dias de hoje? É isso que nós vamos responder para você no próximo bloco. Envia sua mensagem para nós, para você participar no nosso WhatsApp, 19 997 16 99 15. Nós já voltamos.